Olá pessoal, vamos à nossa última aula de revisão aqui para nosso teste da semana que vem. Bom, essa aula de hoje é bem curta, é só terminar simplesmente os últimos exercícios, né? Fizemos 2 aulas até agora de revisão com vários exercícios da lista, e essa última aula aqui de revisão eu vou terminar, né, as questões de revisão para preparação para a nossa prova da próxima semana. Bom, então continuando aqui, né, nosso teste da semana que vem é sobre transformações lineares, e eu vou fazer aqui mais 2 exercícios ilustrando o conceito de transformação linear, falando sobre o conceito de dimensão, base, matriz de transformação, subjetividade, etc. Tá certo? Para a gente acabar essas aulas de revisão. Bom, esse é um exercício que não está na lista. Eu escolhi aqui 2 exercícios que não estão na lista para a gente terminar nossas aulas de revisão, certo? Esse é um exercício da seguinte forma: eu considero T uma transformação linear de R3 para R3, e essa transformação linear ela é dada por essa função aqui, né? Txyz é uma função que leva vetores em R3 em R3, transformando dessa forma aqui. Na letra A, ele pede para você indicar o núcleo, o kernel, né, dessa transformação, sua dimensão e uma base. Na letra B, ele pede para você determinar a dimensão da imagem da transformação. E na letra C, ele pergunta se a minha transformação ela é sobrejetora ou subjetiva, como que ele. Certo? Então vamos lá, como é que a gente resolve essa questão, né? Bom, primeiramente, sempre é bom, né? Embora não nessa questão em geral, mas sempre é bom você olhar a matriz de transformação linear, né? Você pega a base canônica e a matriz de transformação linear, né? As colunas dessa matriz são as coordenadas do meu primeiro vetor TE1, né, na base canônica. E é simplesmente só você calcular e dar a transformação linear. Isso aqui a gente fez diversas vezes, né? Então a primeira coluna vai ser 0, 1 e 0, 0 menos 1 e 0, 1, 0 e menos 1. É só você calcular a imagem da transformação nas bases canônicas, né? Bom, ele pede para você descrever o núcleo dessa transformação, o kernel, né? Por definição, o kernel, né, ele vai ser o conjunto dos vetores que estão no R3, V em R3, cuja imagem da transformação no elemento V é o vetor nulo, né? T de V é igual a 0 se somente se, né, a matriz da minha transformação linear vezes V deve ser o elemento neutro. Certo? Muito bem. Isso é verdade, né? Agora, se você perceber, se você chamar V como sendo xyz, você percebe que T de xyz é igual ao vetor nulo, significa que z, x menos y e menos z é igual a 0, 0 e 0. Né? Lembra que a minha transformação linear ela é dada por essa função aqui. Então, t de xyz ser o vetor nulo significa que z, x menos y e menos z devem ser zero, para essa igualdade equivaler. Portanto, z tem que ser zero, né, e x igual a y. Portanto, o núcleo, o kernel da minha transformação linear, vai ser o conjunto dos vetores em R3, x, y, z, onde z é zero e x é igual a y. E, portanto, esse conjunto, o núcleo da minha transformação linear, ela vai ser gerada por um único vetor, que é o vetor 1, 1 e 0. Então, esse subespaço vetorial, o kernel, o núcleo, tem dimensão 1. Certo? Isso aqui tem dimensão 1. Bom,
E aí a gente resolveu a letra A. Né? A gente conseguiu determinar quem é o núcleo, o kernel da transformação. A gente conseguiu determinar uma base, que é esse vetor, né? 1 e 0. E, obviamente, então, que a dimensão do kernel é igual, solucionando então a letra A. Na letra B, ele pede para você determinar a dimensão da imagem da transformação. Bom, a dimensão da imagem da transformação ela pode ser facilmente calculada pelo teorema do núcleo e da imagem, que diz que a dimensão do domínio da minha transformação linear, que nesse caso é o R3, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem da transformação. Certo? Bom, como a dimensão de R3 é 3 e a dimensão do kernel, do núcleo, é igual a 1, então obviamente que a dimensão da imagem ela é igual a 2. Certo? Solucionando então a letra B. Na letra C, ele pede para você, ele pergunta, né, se a minha transformação ela é sobrejetora. E eu afirmo que essa transformação ela não pode ser sobrejetora, ela não é sobrejetora. Por quê? Para o seguinte, né, a gente sabe que a imagem da transformação linear ela é um subespaço vetorial. Vimos isso, né, no começo do módulo 2. A imagem de qualquer transformação linear, essa imagem ela será um subespaço vetorial. Bem, esse subespaço vetorial, dessa primeira linha aqui, é um subespaço vetorial que tem dimensão 2, e esse subespaço vetorial está contido no R3, né, que tem dimensão 3. Logo, você tem um subespaço vetorial que tem dimensão 2, né, e que está contido em R3. Se a minha transformação linear fosse sobrejetora, né, significa o quê? Significa que a imagem da minha transformação seria o R3. E aí teríamos que a dimensão da imagem seria igual a 3, mas não é. A dimensão da imagem é igual a 2. Isso mostra que a imagem da minha transformação linear ela não é todo o R3. Né? Isso aqui não pode ser verdade. A imagem da transformação linear não é igual ao R3. E, portanto, a minha transformação linear não é sobrejetora. Certo? Ok, então essa foi a primeira questão. Outra questão mostra que as transformações lineares T1 e T2, dadas por essas duas funções, têm os mesmos núcleos e contradomínios. Então vamos lá, você tem que mostrar que essas duas transformações lineares ela têm o mesmo kernel, o núcleo. Aqui tem um erro de digitação, pessoal. Aqui eu estou falando que é imagem, tá certo? O exercício é mostre que tem os mesmos núcleos e os mesmos conjuntos imagens, em vez de contradomínio. Certo? Tem que mostrar que a imagem de T1, conjunto de imagem, é igual ao conjunto de imagem de T2. Bom, vamos lá. Então, para a gente resolver essa questão, eu preciso calcular o kernel e o conjunto de imagem de T1 e T2, né? E verificar que eles são iguais. Bom, T1 é essa transformação linear aqui. Obviamente que T1 avaliado no vetor x, y, z é igual ao vetor nulo, né? Isso significa que y e z devem ser nulos, né? E x pode ser qualquer coisa. Logo, o núcleo, o kernel da minha transformação linear T1, ela é simplesmente gerada, né? É simplesmente gerada pelo vetor 1, 0 e 0. Certo? Aqui tem um erro de digitação, pessoal, aqui é entre parênteses, né? Entre parênteses 1, 0, 0, para denotar a ideia de que ela é gerada por um único vetor, que tem um parênteses aqui. Então, o núcleo da transformação T1, né,
ela é simplesmente gerada por um vetor, que é o primeiro vetor da base canônica, 1, 0, 0. Bom, a imagem da transformação T1, repare que quem é a imagem T1? T1 x, y, z é 0, y e z. Então eu posso escrever T1 x, y, z como sendo uma combinação linear desses três vetores. Né? Bom, isso significa, né, que a imagem de T1 ela é gerada por três vetores: o vetor nulo, o vetor 0, 1 e 0 e 0, 0, 1. Obviamente que esse cara aqui não é, esse conjunto não é LI, linearmente independente, porque esse cara é a combinação linear de qualquer outro. Né? Então, eu vou tirando esse cara que é combinação linear, posso dizer então, somente esses caras aqui são linearmente independentes, eu posso escrever a imagem de T1 como sendo o espaço vetorial gerado por esses dois vetores aqui. Certo? Então a gente tem que o núcleo de T1 é esse vetor, 1, 0, 0, e a imagem de T1 ela é o subespaço vetorial gerado por esses dois vetores. Guarda essa informação. Vamos agora para o T2. Bom, o T2, né, vou colocar aqui em tela cheia, né, que eu esqueci de colocar. O T2, né, vamos agora para o T2. O T2 é essa transformação linear aqui, né? T2 x, y, z é igual a 0, z mais y, e a terceira coordenada z mais 2y. Para você calcular o núcleo, eu preciso calcular o conjunto dos vetores x, y, z, onde T2 x, y, z é o vetor nulo. Agora, T2 x, y, z é o vetor nulo se e somente se z mais y é 0, z mais 2y é 0. E x qualquer. Repare que a imagem de T2 não depende de x. Bom, isto é equivalente a dizer que z tem que ser igual a menos y. Não é verdade? Z tem que ser igual a menos y. Bom, se z é igual a menos y e z mais 2y é 0, isso significa que z é igual a menos y tem que ser igual a 0, né? E x tem que ser um número real qualquer. É um número real qualquer. Logo, o kernel, o núcleo da minha transformação linear T2, ela é simplesmente gerada pelo vetor 1, 0, né, e 0. Certo? Tanto y quanto z devem ser nulos e x é qualquer. Portanto, o núcleo de T2 tem que ser igual ao subespaço vetorial gerado por 1, 0 e 0. Que coincide, né, com o subespaço vetorial gerado por... que coincide com o kernel de T1. Então, o kernel de T2 coincide com o kernel de T1. O núcleo, também conhecido como kernel, são iguais de T1 e T2. Muito bem, ele pede para você verificar que a imagem de T2 também coincide com a imagem de T1. Então vamos começar com a seguinte observação. T2 num ponto x, y, z, esse T2 ele é gerado, ou melhor, T2 x, y, z, ele é escrito como uma combinação linear de dois vetores. Né? Coloquei aqui como sendo 0, mas na verdade são dois vetores, né? Porque isso aqui não contribui. O vetor 0, 1 e 1 e 0, 2 e 1. Então T2x, y, z ele vai ser simplesmente uma combinação linear desses dois vetores. E, portanto, a imagem de T2 ela é gerada por esses dois vetores, 0, 1 e 1 e 0, 2 e 1. Muito bem, o que ele pede para você verificar que a imagem de T1 é igual à imagem de T2. Mas isso daí é fácil, por quê? Repare que a imagem de T2 ela é gerada por dois vetores. Né? Repare que esses dois vetores
0,1 e 1, 0,2 e 1 é a combinação linear dos vetores que geram a imagem de T1, que é 0,1 e 0, 0, 0, 1. Porque eu sempre posso escrever 0,2 e 1 como combinação linear de 0,1 e 0, 0, 0, 1. E 0,1 e 1, que é o segundo elemento da base de T2, da imagem de T2, eu posso também escrever como combinação linear do 0,1 e 0, 0, 0, 1. Esses dois vetores 0,1 e 0, 0, 0, 1, eles geram a imagem de T1. Isso mostra, né, que a imagem de T2 está contida na imagem de T1. E a imagem de T1 também está contida na imagem de T2, porque olha só, qualquer vetor 0, 1 e 0 pode ser escrito como sendo combinação linear dos elementos que geram da base da imagem de T1. Certo? Então, 0, 1 e 0 pode ser escrito como combinação linear de 0, 1 e 1 e 0, 2 e 1. A mesma coisa eu faço para 0, 0, 1. Ele pode ser escrito como combinação linear dos elementos que geram a imagem de T1. Né? Então, devido a essas duas igualdades, né, eu sei que a imagem de T1 vai ser igual à imagem de T2. Resolvendo então todos os nossos exercícios. Ok, pessoal. Então essa é a última coisa que eu gostaria de falar de revisão para a nossa prova. A nossa próxima aula será o teste 2, né? E depois dessa prova a gente começa com assunto novo, que é o último assunto do curso, né? Que é autovalores e autovetores. Mas antes disso a gente vai fazer uma prova semana que vem. Eu fico por aqui, um abraço a todos.